Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Boa tarde a todos os policiais e brasileiros que de forma virtual, pela internet, pelos veículos de comunicação, TV Câmara e YouTube, acompanham essa importantíssima audiência pública para tratar de facções criminosas. Eu conversei aqui com o deputado Alfredo Gaspar, falei que ia gastar aproximadamente de 5 a 10 minutos para dar um direcionamento, uma linha de cronologia e tentar deixar de forma bem clara qual o problema que nós temos hoje em relação, eu vou insistir para deixar bem claro o nome, em relação ao PCC, não estou romantizando, mas é uma realidade que nós temos que combater e extinguir. Bom, senhores e senhoras, excelências, o PCC surge no ano de 1993, dentro de uma cadeia de São Paulo chamada Piranhão. Não vou entrar no nome dos personagens, numa organização oriundo de uma outra facção que já existia no Carandiru, os Serpentes Negras. E o PCC, em poucos anos, eu estou falando de 1993, ele foi se expandindo, se ampliando, se estruturando. E até 2 anos atrás eu estava na ponta da linha, investigando, e já vi números e dados também do Dr. Lincoln Gakia. Se fala em mais de 27 mil membros no Brasil e em mais de 30 países no mundo. Então, assim, da Cunha, você, deputado, você está fazendo comercial? Não. Eu estou levantando o problema com o tamanho que ele tem para que ele não seja tratado como um simples problema de administração penitenciária. Bom, por que o PCC cresceu tanto, chegou onde chegou, qual a diferença dele das outras facções criminosas? Já existia Comando Vermelho antes do PCC, surgia Terceiro Comando, só que o PCC, ele surge com um estatuto, com regras, como se fosse uma associação, uma empresa ou um sindicato do crime, e ele surge com alguma coisa muito importante chamada receita financeira. Diferente das outras organizações criminosas, que cada traficante é dono da sua boca ou pratica os seus roubos, o PCC, como uma associação, ele tem uma contribuição mensal, conhecida como cebola, que tem esse apelido porque eles choram quando vai pagar, que chega a ser mais de R$1.000. O PCC também tem uma outra renda fixa, o Dr. Fábio Pinheiro está aqui, sabe muito bem, combatemos muito, que é uma rifa, que são arrecadações que juntas, mensalmente, somam mais de R$4 milhões sem nenhuma tributação. Só que até aí era pouco e o problema não seria tão grande. Então, em políticas criminais anteriores, conforme a atuação de delegados do DEIC de São Paulo, prenderam Marcola, prenderam Daniel Vinícius Canônico, prenderam uma série de lideranças e foram isolando essas lideranças nos mesmos presídios, né? Conhecidos lá, os presídios do interior de São Paulo, Presidente Venceslau e Presidente Bernardes. E surge aí, num segundo momento, o segundo grande levante de força do PCC. Assim como o Sargento Farrur estava comentando, o presidente Sanderson comentou, o PCC ele enxerga no tráfico de drogas um braço financeiro infinitamente maior do que aquela arrecadaçãozinha de 3 milhões da rifa e da cebola. E o PCC ele começa um processo de dominar pontos, bocas, pontos de fumo, lojinhas, né? Ele começa a fazer esse domínio, se apropria dessas bocas e aí a biqueira, o ponto de venda de drogas, deixa de ser de um traficante X ou Z e passa a ser do que eles chamam de família, né? Me corrijam depois se eu estiver errado. E esses pontos de venda de droga vão se espalhando e aí o PCC começa a ter altíssimos lucros que ficam todos divididos somente com uma grande cúpula que é chamada de sintonia final,
que a grande maioria dela estava presa lá em Venceslau, em Bernardes. Eu estou falando de investigações minhas, do Dr. Fábio, o Dr. Palumbo está aqui, a gente já bateu muito de frente com isso, né? E começam a ganhar dinheiro com o tráfico da maconha, da cannabis. Começam a conquistar lojas. Não contentes com a visão empresária que o PCC tem, eles começam uma guerra lá no Paraguai. Vocês vão se lembrar bem da morte do Rafat. Por quê? Porque eles começam a ir atrás dos cartéis no Paraguai para diminuir o custo dessa droga e comprar a maconha prensada direto nos cartéis paraguaios, inclusive comprando a terra, comprando a fazenda e fazer chegar na ponta da loja deles, na venda, com um custo ínfimo. E isso vai agigantando. Eles fazem uma divisão territorial que começa no estado de São Paulo e vai se ampliando depois para os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, vai subindo e vai se esparramando, inclusive para outros países da América do Sul, Europa e Noruega. Existe membro do PCC nos países nórdicos hoje, no mundo inteiro. Então, assim, o PCC há muito tempo deixou de ser uma simples questão de política penitenciária e virou uma mega empresa do crime. E para arrematar a minha introdução e mostrar o tamanho do problema, eles acham uma outra veia, que aí é onde o Dr. Fábio vai falar, que é onde a coisa perde o controle, que é a veia do tráfico de cocaína. Porque a cocaína que é feita na Colômbia serve Estados Unidos, serve Miami, sobe. Só que a cocaína, a folha de coca da Bolívia, que é grossa e não tem tanta qualidade, eles enxergam nela uma grande fonte de lucro. E de dentro das cadeias, nesses últimos 30 anos, eles abrem uma rota de tráfico de drogas para servir a Europa e a Oceania. Sendo que 1 quilo de cocaína in natura, lá na ponta da linha, lá na Bolívia, não chega a $1.000. E essa droga chega a ser vendida em Sydney a $70 mil, esse mesmo quilo. E a partir daí começa a nascer uma organização criminosa milionária. Milionária com armamento, não só com maconha, porque maconha é droga barata. O Sargento Farrur sabe. Eles abrem uma rota de cocaína que acredita-se que hoje chega a movimentar 300 toneladas de cocaína. Quem tem esse dinheiro, tem dinheiro para comprar armas, tem dinheiro para subornar, tem dinheiro para tentar se infiltrar na política, que nem fez Pablo Escobar, e aí eles começam uma guerra entre facções no nosso país e começam a tentar dominar todos os países. Por isso que hoje nós temos uma guerra no Rio Grande do Norte. Eu acho que é o bonde dos 40 no Rio Grande do Norte, desculpe se eu estiver errado. A gente tem uma guerra com o bonde do cão aqui em Brasília. O PCC está em guerra com todas as outras facções que tentam, de alguma forma, impedir as suas rotas. Porque boa parte das propriedades da Bolívia que produzem a folha de coca estão dominadas pela facção. Então, quando eu trago aqui esse debate, quando eu puxo para pauta essa conversa, não é para a gente discutir se dá RDD ou se não dá. Né? A gente precisa descapitalizar, precisa atacar o tráfico internacional de cocaína. Dr. Fábio Pinheiro, que está aqui, foi responsável pela prisão do André do Rap, que era o líder, quem cuidava de toda a cocaína que saía do Porto de Santos e chegava na Europa. Foi preso. Não preciso falar, todos sabem, foi libertado pelo STF e, não contente, o STJ devolveu os bens, helicóptero, lancha, tudo. E o trabalho de anos e anos e anos de um delegado que eu fiz questão de convidar, uma autoridade que está aqui. Então, assim, legislação, para concluir minha fala, a Lei 12.850, ela atende sim, na minha opinião, a Lei 12.850. Quando eu tenho lá no artigo 2º, integrar uma facção criminosa que eu consigo prender, eu tenho ferramenta. Mas como é que eu descapitalizo? Como é que eu tiro o helicóptero deles? Como é que eu acabo com essa rota de cocaína?
Como é que eu enfraqueço? Quem está fortalecendo as outras facções nos outros estados é a necessidade de peitar o PCC para não ser dizimado. Tá? Então eu trago aqui a pauta a essa comissão de segurança, concluindo, senhor presidente, que começa hoje um debate, mas eu espero que isso aqui é um princípio, a ponta do iceberg. É um início de debate. Não dá para um país continental como o nosso saber que convive com uma facção que tem mais de 27 mil membros e que consegue mandar mais de 300 toneladas de cocaína para a Europa, para a Oceania, debaixo do nosso nariz, ficando cada dia mais forte economicamente e produzindo mortes e mortes e mortes. Então, com isso, os chamo à reflexão para lerem, conhecerem o tamanho de problema, para que nós não tenhamos aqui soluções midiáticas e de espasmo. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra.